de caminhar. Sinto mais seguro. Boa noite a todos e todas. Iniciando a nossa escola bíblica digital dessa terça-feira, voltando depois da introdução ao livro de Êxodo, a iniciar realmente a reflexão sobre os textos bíblicos de Êxodo. Então, é o momento da gente se preparar o nosso espírito para a leitura da palavra, prepararmos com louvor ao fundo. Pegue a sua Bíblia, vá lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, hoje nós vamos começar a leitura e vamos refletir um pouco sobre esse registro tão importante da base do povo de Israel, do povo que foi chamado à libertação. Então, momento de a gente se preparar, tem um louvor aqui ao fundo, e aí daqui a pouco a gente começa o nosso estudo. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto mais segurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, sou contigo. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos iniciando a nossa escola bíblica digital dessa noite, nos preparando para refletir sobre a palavra do livro de Êxodo, né? Iniciamos depois de termos estudado já em alguns outros momentos, alguns estudos separados, de termos também refletido parte dos evangelhos de Cristo, temos estudado a carta de Paulo aos Romanos. Agora a gente se debruça sobre o livro de Êxodo, né? A gente estudou muito do Segundo Testamento, vamos voltar para o Primeiro Testamento, né? Não gosto muito de usar aquela terminologia Velho Testamento, Antigo Testamento, né? Eu gosto mais de falar do Primeiro Testamento, onde os registros contavam a história do povo de Israel, o quanto era importante esse povo se aproximar de Deus. E o livro de Êxodo, que significa saída, né? Exatamente, são os registros dessa transição do povo de Israel que estava no Egito e recebendo de maneira plena, de maneira concreta, a resposta da promessa de Deus feita aos patriarcas do Gênesis, né? Ele se desloca do Egito e vai para a terra prometida, né? A terra que manda leite e mel, a terra onde aqueles irmãos fariam a construção da grande nação, a grande nação de Israel. Vamos orar, pedindo a Deus, né, que ilumine as nossas mentes nesse momento em que iniciamos o nosso estudo, que nós possamos entender um pouco dessa narrativa, que aos poucos, né, a gente vai se ater. Estamos no início, né? Estamos no início da caminhada, então a gente vai falar muito, ler muito do livro de Êxodo. E eu estou sempre abrindo, né? Vou abrir os grupos de WhatsApp no dia seguinte, logo depois dos estudos, para os irmãos, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode entrar. E a partir de amanhã já entra as primeiras pílulas, não somente no grupo, mas também no Instagram das igrejas do Guarre Goiânia e de Emaús. Então vamos orar, pedindo a Deus que possa fortalecer-nos nesse propósito de aprender um pouco mais da palavra e da história do povo de Israel. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque assumimos um compromisso de fidelidade, de bondade e amor, na construção de um reino de paz, de justiça, que nos leva a cada momento, a cada instante, a termos encontros fidedignos contigo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ao nosso lado, iluminando-nos a mente para que possamos entender cada vez mais do seu propósito apresentado nas histórias do povo de Israel. Que nós possamos aprender, buscar um pleno entendimento
que está por trás das narrativas existentes no livro de Israel, da história do povo de Israel, em especial do livro de Gênesis. Recebe a nossa oração, que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo pleno conhecimento da sabedoria que emana de Ti. Por Cristo Jesus é que pedimos. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos, Gênesis 1. Eu vou variar as traduções ao longo dos nossos estudos. Vou pegar uma tradução às vezes mais antiga, alguma mais progressista. Hoje eu vou trazer uma mais contemporânea, que é a tradução da Bíblia Mensagem, né, que é uma tradução que traz alguns registros na linguagem de hoje, mas que nessa fase inicial é muito interessante, porque ela vai facilitar o nosso pleno entendimento do que está acontecendo com esse povo, né? Então vamos lá, Êxodo no capítulo 1, hoje nós vamos refletir no capítulo 1 até o verso 14, e depois a gente conclui na próxima semana. Diz assim: estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito. Então José morreu, e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos, e eles eram extremamente férteis, e houve uma explosão populacional no país que o encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José e, apavorado, falou ao povo: há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se alinhe algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país. A solução foi dividir-os em grupos para trabalhos forçados sob as ordens de capatazes. Eles construíram para o faraó cidades, armazéns em Pitom e Ramassés. No entanto, quanto mais os egípcios pressionavam, mais os filhos de Israel tinham. Haviam crianças hebreias por todo canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com crueldade, oprimindo-os com um trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha-lhes uma rotina cruel. Amém? Olha só que coisa interessante, né? A gente vê na Bíblia, nas narrativas bíblicas, meio um reflexo daquilo que às vezes a gente vê nos livros de história. Aqui nós temos um pano de fundo, né, dessa transição em que o povo de Israel, que estava sendo bem recebido lá no Egito, na época de José, que a gente conhece bem a história, foi vendido pelos irmãos e se tornou uma liderança lá no Egito, abaixo apenas do rei do Egito, Faraó. E ele passa a agir de forma a entender que a figura dos egípcios lá seria benéfica. E foi durante mais de 4 séculos, né, essa transição entre as tribos de Israel, aqueles que estavam ali registrados como filhos de Jacó, até o momento em que houve a ruptura verdadeira, houve aquela opressão com o povo de Israel, com o povo hebreu que estava no Egito. Esse processo todo levou muito tempo. Então, cabe a gente, de repente, fazer uma análise mais pontual, versículo por versículo, né? No verso 1, a gente tem o nome de Jacó sendo enaltecido, ou seja, e o registro dos 12 filhos que se tornaram fundadores das 12 tribos da nação de Israel. Ou seja, mais à frente, quando houve a divisão das tribos lá na Terra Prometida,
O critério utilizado para a divisão foi exatamente os filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel que se tornaram referência, né? Os filhos são listados de acordo com suas mães e com suas idades. A primeira delas, né, a primeira mãe é Leia. Então, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon são filhos de Leia. Benjamim é o filho de Raquel. Dan e Naphtali são os filhos de Bia, a serva de Raquel. Gad e Azar são os filhos de Zilpa, a serva de Leia. E se a gente quisesse aprofundar um pouco mais sobre esses nascimentos, sobre essas pessoas, a gente tem que voltar lá no livro do Gênesis, em especial depois do capítulo 29, né? O capítulo 29, 30. Do 29 até o 35 nós temos ali um grupo bom. E além dessas pessoas estarem lá, essas pessoas, filhos de Jacó, nós temos no registro bíblico, lá no versos 5 e 6, a informação que além deles haviam mais de 70 pessoas, talvez parentes, amigos, agregados que se tornaram também remanescentes da primeira leva de judeus, né, de hebreus que estiveram lá no Egito. Por que a gente não tem a citação nesse chamamento de José? Porque José já estava lá, né? Ele não é incluído nesse grupo dos 70 porque ele já estava lá, ele já fazia parte da história do povo de Israel que estava pertencendo àquela região. Tá? Então era um povo que saiu da terra de Canaã e estava lá, lá na Judéia. Então, a partir daí, a gente começa a perceber alguns acontecimentos. Todo esse preâmbulo que culminou na chegada do povo de Israel e o crescimento do povo de Israel lá no Egito, ele tem um período grande, né? Nós não podemos dizer que foi uma coisa que aconteceu rapidamente. Nós temos 4 séculos até o momento em que nós lemos aqui o capítulo 1 de Êxodo. Então toda uma história aconteceu aí. A gente tem um registro mais ou menos de como que houve essa questão desse conflito social que gerou essa discriminação e, por sinal, essa opressão que sofre o povo de Israel. A gente vai se valer também, continuando dos nossos apoios da série Como Ler o Livro de Êxodo, diz assim: o oprimido versus o opressor. O livro de Êxodo exige do leitor uma tomada de posição, ou seja, de cara, né, ele começa a contar uma história onde nós temos 2 lados da moeda. Né? Nós temos um lado de uma nação que se vê ameaçada por causa de um crescimento daqueles que seriam imigrantes para lá, e temos o povo que migrou para lá precisando de apoio, precisando de ajuda. Né? Isso se deve ao fato de tratar de um conflito de interesses. Um grupo humano quer a sua liberdade, os hebreus. Mas a estrutura social em que vive, no Egito, não lhes permite uma alternativa de vida. Essa alternativa não é possível porque tal estrutura é criada e mantida pelo outro grupo, ou seja, a liderança do outro grupo, na figura do rei, que é o faraó do Egito, que detém o controle econômico, político e ideológico do país, assegurando seus privilégios às custas de exploração e opressão. Uma visão ingênua da sociedade leva a crer que todos são iguais e todos têm os mesmos direitos. As diferenças se deviam a questões de capacidade, destino, natureza e vontade de Deus. Essa visão superficial deve-se, na verdade, ao mascaramento ideológico que impede de ver realmente como as coisas são. De fato, se todos tivéssemos as mesmas oportunidades de participar dos bens da vida, nas decisões políticas e no acesso à cultura, tudo seria diferente. Mas aí a gente pergunta, né? Da onde é que nasce a opressão? Onde é que surgiu essa ruptura que levou essas pessoas a tomarem vamos dizer assim, uma ojeriza do povo de Israel? Essa ruptura nasce da defesa de interesses em acumular
riquezas e poder. É uma forma de diminuir e tirar a vida e, por consequência, a liberdade dos outros. Esses mecanismos de opressão, ou seja, essas formas de exploração existentes, elas só são balizadas por causa da ganância e da ambição daquele povo. E para ampliar isso, ou seja, para alinhar ainda mais, esse povo se lança de meios bem cruéis para construir a sua relação. Olha só, na tradução que a gente tem, fala assim, esse povo passa a agir de forma tão cruel com o povo de Israel, e esse novo rei, ele faz isso exatamente porque ele comete um erro muito comum entre os tiranos, né? Os tiranos normalmente cometem esse erro, de não conhecer a história do povo, de não conhecer como que tudo se deu anteriormente, como tudo se deu antes da chegada dele. Né? Ele não valorizou os momentos em que a decisão de José em salvar aqueles momentos de opressão, de falta, de fome, pelo qual o Egito passou, e ele faz aquela salvaguarda do Egito exatamente porque ele é iluminado pelo Criador, é iluminado por Yahvé, né? O Jeová verdadeiro dos patriarcas, usa José como instrumento de preservação do povo egípcio. Então, esse faraó agora, ele não conhece essa história, não conhece o antepassado, não conhece o quanto o povo de Israel já auxiliou, já ajudou o povo egípcio. E aí vem um temor. Qual que é o temor? O temor é em duas escalas. Ele tem primeiro um temor geopolítico, que é, olha, esse povo está crescendo, há uma multiplicação muito grande dessa nação dentro do nosso espaço, do nosso território, e se a gente deixar isso acontecer, daqui a pouco o inimigo vai estar dentro da nossa nação, vai estar junto conosco aqui, e a gente pode ser surpreendido por ele. E a outra questão é exatamente esse processo de fertilidade, ou seja, a forma pelo qual o povo de Israel crescia em um grande número, ou seja, se transformava numa nação. É interessante que a gente vê esse paralelo exatamente com as promessas feitas lá em Abraão, que ele seria, que da sua descendência seria tão vasta quanto as estrelas do céu. Então a gente está vendo um cumprimento. Deus está ali agindo, permitindo que esse povo cresça, se preparando ali. Eu vejo muito esse preparo para que em breve esse povo possa alcançar o seu próprio território, possa alcançar a sua própria terra. Mas não é essa a perspectiva que o faraó vê. O faraó vê exatamente um povo que está ali como uma ameaça para a nação egípcia. Então o que ele faz? Ele começa a segregar, ele começa a criar mecanismos que vão fazer com que esse povo sofra. E aí ele começa a oprimir o povo, começa a fazer com que eles sejam tratados como escravos. Há uma mudança naquela forma do regime político, eles não têm mais tanta liberdade como eles tinham antes de fazer negócios, de ter posses. Há uma plena proibição de que o povo de Israel, os hebreus, possam ter posses efetivas. E isso gera até, em alguns momentos, alguns conflitos internos. Não pense você que isso tudo aconteceu sem que o povo, às vezes, conflitasse. E aí ele rompe com a presença desses povos nas grandes cidades, e eles vão para o campo e se afastam. E isso ainda gera mais crise ainda, porque o povo com uma carga produtiva passa a morar nas montanhas, passa a morar distante das grandes cidades, e aí os remanescentes acabam sofrendo mais ainda. Então, nesse processo, esse é um pano de fundo, né, onde Deus está preparando aquela nação, né? Às vezes a gente pode até imaginar, poxa, mas Deus desamparou o povo de Israel durante esses 4 séculos? Não necessariamente, mas houve realmente um processo de opressão em que o rei, o faraó do Egito, exatamente por não conhecer o antepassado, não conhecer como eram
o povo de Israel, os filhos de Israel, no passado, passou a oprimir. E aí esse povo, ele recorre talvez àquelas velhas promessas, as primeiras alianças, para pedir a Deus uma extensão, uma libertação. Posso dizer para vocês que o segundo grande, se a gente pode dizer que o livro do Êxodo, ele tem como significado primaz a saída do povo de Israel para a terra que emana leite e mel e tal, a segunda palavra que mais envolve, que mais liga o povo de Israel é a palavra libertação. É um povo que luta pela sua liberdade, que anseia pela sua liberdade e pede a Deus essa liberdade plena, pede a Deus essa liberdade para que ela se aconteça de forma a impedir que a crueldade daquele sistema opressor possa continuar fazendo vítimas enquanto eles estão lá no Egito. Então, essa primeira parte é exatamente entender que esse povo de Israel vai para lá num primeiro momento, porque eles são bem recebidos na época de José. Há um crescimento numérico muito grande, e isso rompe com as relações que eles tinham com as lideranças do povo egípcio, e esse povo egípcio começa a tratá-los com desdém, com crueldade, exatamente porque temem que esse povo possa se aliar com alguém ou mesmo usufruir de benesses que seriam, aos olhos deles, exclusividade do povo egípcio. E aí nós temos um plano de fundo preparado para a primeira grande crueldade, né, que esse faraó, né, tenta tramar, né, que ele trama exatamente para que não haja um crescimento numérico dos hebreus lá. Ele começa a iniciar um processo de matança das crianças. Mas isso é para a semana que vem. Semana que vem a gente inicia essa fase a partir do verso 15 do primeiro capítulo, e aí entra o nosso super-herói, né? Estamos muito nessa época de falar de super-heróis, de heróis, né? Nós temos aí filmes de super-heróis, e a gente tem na Bíblia também os nossos super-heróis, aqueles que são mandados por Deus para libertar, para fazer o bem para aqueles que necessitam. E aí o nosso grande super-herói do livro de Êxodo, Moisés, ele entra em cena. A gente começa a falar sobre ele na próxima semana. Amém? Espero que tenham gostado. Convido-os a acompanhar as pílulas durante a semana. Eu acredito que vou gravar mais 2 pílulas. E falando rapidamente sobre os motivos do povo de Israel sofrer esse ataque contra os egípcios, tá? Então, na próxima semana, se Deus assim permitir, na próxima terça, a gente retoma no capítulo 1, a partir do verso 15, para falar sobre dar continuidade a esse processo de entendimento de por que o povo de Israel necessitou ser salvo, liberto e o pleno cumprimento das promessas do Gênesis, né, na figura daquele Salvador, o instrumento usado por Deus, Moisés. Amém? Oremos. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esses momentos que nos encontramos aqui. Estamos ávidos em cada vez mais te servir, te adorar, te bendizer. Entrego nas suas mãos a vida das nossas comunidades, as atividades das nossas igrejas, a igreja de Emaús, que na última semana realizou um trabalho evangelístico próximo ali do bairro Dom Cabral. Que o Senhor esteja nos fortalecendo nesse propósito de levar sementes para aquelas pessoas ali, que elas possam se sentir tocadas pelo seu espírito, tocadas pelo seu ser, para ela estar em comunhão conosco, mas principalmente em comunhão com o Pai Eterno. Também pela comunidade do bairro Goiânia, e em especial coloco a vida do Dudu nas suas mãos, né? Que aquela criança possa ser amparada, curada, e que tudo venha a acontecer em conformidade com o teu querer,
mas que coisas boas venham transformá-lo. Que o Senhor possa fazer com que esses estudos alcancem mais e mais pessoas. Que essas pessoas que ouvem, que estão aqui ao vivo, ou que vão ouvir durante a semana, estejam abençoadas, guardadas pelo seu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por todos que compareceram, que estão aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Então até a próxima terça-feira com a nossa Escola Bíblica Digital.